Arnold é um daqueles programas que eu acredito que você já assistiu alguma vez no SBT. Esse programa conta a história de dois irmãos, Arnold e Willis, que são adotados pelo viúvo Philip Drummond após a morte da mãe, que trabalhava para Philip. O viúvo acaba levando os dois garotos para morar em sua mansão com a filha de 13 anos, Kimberly, e a governanta Edna. O programa Arnold mostrava sobre como o choque entre dois mundos para os meninos poderia causar conflitos e situações engraçadas, além de expor muitos preconceitos. A série também abordava temas pertinentes e importantes, como racismo e o uso ilegal de drogas. Um dos momentos mais marcantes do programa também era o bordão utilizado pelo personagem Arnold. O "Que papo é esse?". O programa Arnold estreou nos Estados Unidos em 3 de novembro de 1978 e teve seu último episódio exibido em 7 de março de 1986. Bem, podemos dizer que o programa foi um grande responsável pelo sucesso de seus atores, principalmente os mais novos, como Gary Coleman, que interpretava Arnold, Dana Plato, que interpretava Kimberly, e Todd Bridges, que interpretava Willis. Porém, desses três atores, Gary Coleman e Dana Plato tiveram suas carreiras e até mesmo suas vidas terminadas muito cedo e de maneiras bem trágicas. Bem, eu sou o Gonzo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o final triste e trágico dos atores de Arnold. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já me seguir aqui nas minhas redes sociais, já deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, com a sua família, com aquela pessoa que você sabe que adorava assistir Arnold. Demorou? Agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Irei começar o vídeo falando sobre a vida e a carreira de Todd Bridges. O ator na série interpretou o personagem Willis, irmão de Arnold. Todd Anthony Bridges nasceu em São Francisco no dia 27 de maio de 1965. Ele foi o primeiro negro a se tornar um ator regular na série The Walters e na série Little House on the Prairie. A partir daí, começou a ser convidado para trabalhar em séries de TV, até chegar na série Diff'rent Strokes, nomeada de Arnold no Brasil, em 1978. Além de Arnold, Todd atuou em seriados como Fatos da Vida, Olá Larry, Batalha das Estrelas e também atuou no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, como o personagem Monk, sobrinho de Doc. Após a série Arnold, Todd passou por diversos problemas. Em 1989, ele foi acusado de tentativa de assassinato por supostamente dar 8 tiros em um traficante. Ele ainda chegou a passar 9 meses preso, mas foi inocentado posteriormente. O ator foi preso novamente em 1992. Desta vez, se internou em uma clínica de reabilitação. Hoje em dia, o ator está longe das drogas e hoje, além de ator, é diretor e produtor. E criou sua própria produtora, Little Bridge Productions, em parceria com seu irmão James Jr. Atualmente, Todd tem 58 anos e ele tem viajado pelos Estados Unidos falando com crianças em escolas e igrejas sobre o alerta aos perigos do uso de drogas. Seu último projeto na TV foi no ano de 2022 na série Sangue Negra. Vamos falar agora sobre a atriz que interpretou a personagem Edna, a governanta da casa. Estou falando sobre a atriz Charlotte Era. Charlotte Ray Lubowski nasceu em Milwaukee no dia 22 de abril de 1926. Charlotte foi uma atriz e cantora estadunidense e, além do programa do Arnold, ela também ficou conhecida por interpretar Edna Garrett, mesma personagem de Arnold, porém no seriado Vivendo e Aprendendo, durante os anos de 1979 e 1988. A atriz atuou também em outros projetos como o desenho 101 Dálmatas e a série Plantão Médico. A atriz acabou falecendo no dia 5 de agosto de 2018 aos 92 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas e nos ossos. O terceiro ator de Arnold que iremos comentar é sobre o ator Conrad Bain.
Conrad Stafford Mann nasceu em Lethbridge, no Canadá, no dia 4 de fevereiro de 1923. O ator, quando começou a trabalhar no seriado Arnold, já era um ator com uma carreira respeitada. Ele já tinha feito diversos filmes e peças de teatro na Broadway, e sua primeira aparição na TV foi no ano de 1952, em uma série de TV chamada Studio One. Conrad, após Arnold, atuou no seriado Vivendo e Aprendendo, como seu personagem Philip Drummond, e também chegou a atuar no seriado Um Maluco no Pedaço. O ator faleceu no dia 14 de janeiro de 2013, aos 89 anos. Segundo seus filhos, a morte foi de causa natural. O último projeto do ator foi no ano de 2011, na série Unforgettable. Chegamos agora no que posso dizer os dois atores que tiveram as carreiras e, mais do que isso, as vidas encerradas de forma triste e trágica. E vamos começar falando sobre a atriz Dana Plato. Dana em Arnold interpretou a personagem Kimberly. Dana Michelle Plato nasceu na cidade americana de Maywood em 7 de novembro de 1964. Aos 7 anos de idade, Dana iniciou sua carreira artística fazendo telecomerciais. E segundo informações, a atriz apareceu em mais de 100 anúncios. Dana Plato fez seu primeiro projeto na TV na série O Homem de 6 milhões de dólares, no ano de 1975. E estrelou no cinema no filme Return to Bog Creek, no ano de 1977. No seriado Arnold, Dana estreou no ano de 1978 até o ano de 1984. Uma curiosidade sobre Dana é que ela praticava patinação artística no gelo e demonstrava ser extremamente talentosa e profissional quando era jovem. Segundo informações, ela estava treinando com uma equipe para uma possível Olimpíada e, em uma entrevista ao radialista Howard Stern, disse ter estado na época qualificada para competir. Porém, ao mesmo tempo, acabou sendo descoberta por uma produtora de TV durante sua breve aparição no programa de show de talentos e calouros The Gong Show, ao vencer um prêmio. Segundo Dana, sua mãe, chamada Kay Plato, decidiu na época que ela deveria deixar a patinação para se concentrar em sua personagem Kimberly Drummond na série Arnold. Bem, em 1984, ainda atuando como Kimberly em Arnold, Dana acabou ficando grávida de seu primeiro filho, junto com o namorado Lenny Lambert. Na época, Dana tinha 20 anos, porém sua personagem era mais nova na série, e isso fez com que os produtores achassem que a gravidez não seria algo bom para a personagem, fazendo assim a atriz sair do programa. Porém, existem algumas notícias que dizem que a saída da atriz foi na verdade por conta de seus constantes atrasos e problema nos bastidores, devido ao uso de álcool e drogas. Para ter uma ideia do tamanho desses problemas, aos 14 anos de idade, Dana Plato teve sua primeira overdose. Ela própria admitiu beber e usar drogas como recreação durante seus anos em Arnold. Após sua saída, ela acabou retornando na última temporada da série em algumas aparições. Bem, após o fim da série, Dana casou com Lenny Lambert. Dana Plato tentou estabelecer-se como atriz, mas encontrou dificuldades. Em 1988, a mãe de Dana Plato, Kay, que na verdade era sua mãe adotiva, morre de uma enfermidade no sangue. Logo depois, sua relação com seu marido Lambert começou a se desgastar. Depois que seu filho nasceu, ela fez implante de silicone nos seios e pousou para Playboy em 1989. Mas sua carreira ainda assim não decolou. Ela então começou a fazer filmes de baixo orçamento. Dana e Lenny divorciaram oficialmente em 1990, com Lenny Lambert ganhando a guarda do filho único do casal, Tyler, que passou a fazer visitas regulares à mãe. Em 1991, Dana se encontrava em Las Vegas sem nenhum emprego. Começou a trabalhar numa lavanderia para poder se sustentar, até que um dia resolve cometer um assalto à mão armada numa locadora de vídeo e acabou sendo presa minutos depois. O artista de variedades Wayne Newton enviou à atriz $13 mil para a fiança. Dana Plato ficou 5 anos na condicional. A arma usada era apenas uma arma de chumbinho e o roubo foi de apenas
US$ 164. Dana Plato escreveu sobre o assunto posteriormente e participou de debates nacionais sobre problemas de celebridades infantis. Focou, em particular, suas dificuldades e experiência na série Arnold. A atitude da atriz ao cometer o roubo foi vista por muitas pessoas como um pedido de socorro. Porém, em 1992, ela foi novamente presa, só que desta vez por falsificar receita médica de Valium, um calmante que a atriz utilizava e que a fez ter sua primeira overdose aos 14 anos, ficando 30 dias na cadeia por violação dos termos da condicional, e entrou no programa de reabilitação para drogas logo em seguida. Após esses momentos, Plata viveu muitos momentos mais difíceis. A atriz chegou a fazer filmes pornôs para tentar fazer sua carreira voltar e para tentar ganhar dinheiro. No dia 7 de maio de 1999, Dana Plato participou do programa de rádio The Howard Stern Show, onde disse a Howard e a Robin Quivers que estava comprometida com Robert Menchaca, que era o empresário de sua carreira. Ela foi bem franca sobre qual era a situação que estava vivendo, discutindo sobre seus problemas financeiros e sobre seu passado problemático com a lei. Dana Plato admitiu ter começado uma reabilitação para dependentes químicos, mas declarou que estava sóbria há mais de 10 anos e que não estava mais usando drogas, com exceção dos analgésicos receitados pelo médico para o desconforto da dor proveniente de uma extração dos dentes terceiros molares. Dana, durante a entrevista, fazia um discurso bem rápido e muitas das pessoas que ligavam ao programa mostraram-se extremamente severas e implacáveis em suas críticas, dizendo que ela era completamente responsável pelo que aconteceu com sua vida, mesmo perante seu empenho em mudar de vida. Houve um ouvinte que foi muito hostil e que a provocou no ar, propondo a ela um exame antidoping. Porém, mesmo com as críticas furiosas, houve pessoas que a confortaram, como 2 ouvintes que ligaram em sua defesa, homenagearam a atriz e ofereceram a ela apoio incondicional. Dana Plato ficou profundamente tocada por essa compaixão inesperada em meio a um ataque contra ela e chorou enquanto agradecia. Ambos apresentadores do programa deixaram claro que momentos tocantes como aquele eram raros em seu programa e ao mesmo tempo apreciaram toda aquela situação espontânea e surpreendente e conseguiram ajudar Dana a superar os momentos tristes da entrevista. Howard Stern mais tarde mencionou a agenda de Dana, confirmando sua presença num concerto, The Expo of the Extreme, em Chicago, 2 semanas depois da entrevista. Bem, de modo geral, Dana pôde se divertir muito durante a entrevista, mesmo com os ataques, os quais ela suportara firmemente. E ela deixou a impressão de que ela aguardava com muito interesse a possibilidade de voltar a atuar num futuro próximo. Na entrevista, Dana mencionou também que fora um trauma muito grande a morte de sua mãe e o abandono do marido Lenny Lambert. Em desespero, Dana assinou na época uma procuração a um contador que fugiu com grande parte de seu dinheiro, deixando ela com não mais do que $150 mil. Ela declarou que o contador nunca foi encontrado, apesar da exaustiva procura, e que ele chegou a roubar um total de mais de $11 milhões dela e de outras pessoas. No dia seguinte à entrevista, Dana Plato e seu noivo Robert Menchaca estavam retornando à Califórnia. Dana estava esperançosa de que sua carreira reacendesse. Antes de chegar à Califórnia, o casal parou na casa da mãe de Robert, em Monroe, Oklahoma, no Dia das Mães. 5 dias depois de Monroe, a área metropolitana de Oklahoma, ter sido devastada por 2 tornados. Por conta da destruição dos tornados e a impossibilidade de seguir em viagem, o casal permanece em Monroe. Quando tudo estava aparentemente bem, Dana Plato acabou tendo uma overdose de Vanadum e Vicodin em seu trailer do lado de fora da casa de sua sogra, no dia 8 de maio de 1999, e acabou falecendo aos 34 anos. Sua morte, no primeiro momento, foi considerada suicídio, devido à grande quantidade de pílulas ingeridas. Bem, a morte de Dana Plato sempre foi algo que teve uma desconfiança. Gary Coleman e Todd Bridges, os atores de Arnold e Willie, que continuaram seus amigos depois da série, disseram não acreditar que ela tivesse alguma intenção de se suicidar.
existem alguns sites que especulam a autenticidade dos fatos ligados à sua morte, divulgados pelos peritos. Muitos acreditam veementemente que ela não se matou, e mais, que Robert Menchaca pode estar envolvido em sua morte. A avó paterna de Tyler Lambert, filho de Dana Plato, chegou a comentar que suspeitava dos interesses de Robert em relação a Dana, e que ela percebeu que Robert havia tirado fotos de Dana em estado letárgico, evidentemente provocados pelo uso ilícito de Vicodin. Ainda em 2008, Tyler, filho de Plato, venceu um processo jurídico contra Menchaca, provando que ele não socorreu sua mãe devidamente no instante de pré-morte. Envolvido ou não, Menchaca é no mínimo possuidor de hábitos um tanto quanto mórbidos. E sobre isso, ele não nega ter fotografado Dana. E ainda diz que a fotografou pois achou que ela apenas estava roncando e que não percebera seu estado letárgico. O corpo de Dana foi cremado e suas cinzas jogadas no Oceano Pacífico. O último projeto da atriz foi um filme que foi lançado apenas em 2002, com o título Pacino is Missing. Depois da morte de Dana, seu noivo Robert Menchaca passou a viver no trailer dela em Navarre, na Flórida, que foi reclamado por Tyler Lambert. Além disso, Tyler processou Robert por negligenciar socorro à sua mãe, o que certamente poderia ter evitado sua morte. Enquanto a isso, existem provas de fotos tiradas por Robert enquanto a atriz estava em estado letárgico e em processo de overdose. Infelizmente, todo o final triste e trágico de Dana Plato influenciou muito a vida de seu filho, Tyler, e no dia 6 de maio de 2010, ele se suicidou em Tulsa, no Oklahoma, quase 11 anos depois da morte da mãe, e 3 dias antes do Dia das Mães. Tyler tinha 25 anos e morreu por um tiro de espingarda na cabeça. Sua avó, Johnny Redson, declarou que Tyler estava experimentando drogas e álcool por volta da hora de sua morte, além de nunca ter conseguido superar a morte da mãe. Bem, para finalizar o vídeo, iremos falar sobre o ator que interpretou no seriado o personagem principal. Estou falando sobre Gary Coleman, que interpretou o Arnold. Gary Wayne Coleman nasceu na cidade de Zion, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no dia 8 de fevereiro de 1968. Gary ficou conhecido mundialmente pelo seu papel de Arnold no seriado, e também foi um dos atores infantis mais bem pagos do final dos anos de 1970 e 1980, sendo considerado um dos atores infantis mais influentes na indústria de atuação. Gary Coleman tinha uma disfunção renal, que é quando os rins param de funcionar. Por conta disso, ele não pôde crescer e continuou com o tamanho de uma criança de 8 anos, durante o período do seriado Arnold, que foi de 1978 até o ano de 1986, sendo que o ator iniciou seus projetos na série com 12 anos. Aos 5 anos, Gary Coleman teve que passar pelo seu primeiro transplante de rim, e também realizou outra cirurgia novamente aos 14 anos. Desde então, o intérprete teve que lidar com procedimentos de diálise, que é um processo artificial para remover excesso de líquido e resíduos do corpo de 3 a 4 vezes por semana. O ator com o seriado acabou ganhando muito dinheiro, porém tinha que gravar por longas horas, mesmo sob suas condições de saúde, e acabava sofrendo muito com a exigência do trabalho. Apesar de todo o sucesso, o seriado chegou ao fim e depois disso, Gary Coleman fez algumas participações especiais na televisão, mas por fim decidiu se aposentar aos 18 anos. Gary Coleman, já como aposentado das telas, começou a notar que a renda que tinha no banco era menor do que ele imaginava. O ator acabou descobrindo que estava sendo enganado pelos seus pais e pelo seu consultor financeiro, e então acabou processando eles. Porém, mesmo ganhando o processo, o retorno financeiro não foi o mesmo que ele havia perdido. Por conta de tudo isso, Gary declarou falência em 1999. E procurou um emprego para poder se sustentar, longe dos holofotes. Nesse período, Gary acabou tentando cometer suicídio 2 vezes.
Gary, repleto de dívidas, conseguiu um emprego de segurança de shopping em 2001. O ator em sua vida acabou tendo alguns ataques de fúria em público, como na vez em que estava em um shopping em Los Angeles e um fã pediu seu autógrafo. Segundo informações, o fã ficou insistindo bastante e por conta disso, Gary acabou batendo no fã e fazendo ele ir para o hospital. Gary teve que arcar com todas as despesas médicas e acabou sendo processado. No dia 27 de maio de 2010, Gary Coleman acabou, segundo notícias, caindo da escada de sua casa e batido a cabeça, e acabou tendo uma hemorragia intracraniana. Segundo notícias, o ator no mesmo ano sofreu 2 convulsões, uma delas durante uma entrevista. O ator, após a queda, acabou sendo levado para o hospital e ficou internado intubado. Segundo os médicos, a condição de Gary foi piorando e por conta da fragilidade do ator, eles optaram por não fazer cirurgia. No dia 28 de maio de 2010, o porta-voz do Hospital Regional de Utah confirmou que os aparelhos que estavam mantendo Gary vivo foram desligados às 12h05, horário americano, e às 15h05, horário de Brasília. Gary Coleman acabou falecendo aos 42 anos. Bem, a morte de Gary foi algo bem discutível, muito porque muitas teorias surgiram na mídia, dizendo que a morte de Gary Coleman poderia ter sido provocada, ou seja, alguém teria empurrado o ator. Muitas pessoas acabaram dizendo que acreditavam que quem fez isso foi a ex-esposa do ator, Shannon Price. Gary e Shannon se casaram e divorciaram em meados de 2007 e 2008. Muito por conta do relacionamento dos dois não ser nada saudável. Após o divórcio, Gary pediu uma medida restritiva contra a ex-esposa. Segundo amigos do ator, eles já viram a ex-esposa abusando fisicamente do ator, mesmo em público. Quando houve o casamento, Gary fez uma emenda ao testamento dela para que ela recebesse seus bens após a morte. Porém, tudo isso deveria ter sido cancelado quando os dois se divorciaram. Após a morte do ator, Shannon voltou dizendo que eles ainda deveriam ser considerados legalmente casados, porque moravam em Utah, onde o casamento de fato é aceitável. Apesar de o casamento ter sido divorciado e dissolvido legalmente, ela ainda estava tentando reivindicar que deveria ser a beneficiária de tudo o que possuía após a morte. Ela não desistiu, então o problema chegou ao sistema judicial. Um juiz decidiu que nada seria concedido e que eles não eram casados em nenhuma circunstância. Além disso, ela disse que achava que tinha algo a ganhar tentando reivindicar que ainda deveria ser considerada a esposa de Gary e que estava fazendo tudo isso em benefício pessoal e por nenhuma outra razão. Porém, uma das razões de não ter conseguido foi seu próprio testemunho. Durante o julgamento, a ex-esposa alegou ter tido um caso de amor com Gary enquanto eles estavam casados. Porém, Gary havia declarado em uma entrevista, enquanto eles ainda estavam casados, que embora ele fosse um homem casado, ele ainda era virgem. Uma segunda evidência seria de que Shannon Price era conhecida por ter relacionamentos íntimos com outro homem e andava por aí dizendo a todos que ela e Gary Coleman dormiam em quartos completamente diferentes. Por conta disso, o juiz não concedeu nada a ela. Mas apesar de toda essa confusão, a polícia rejeitou a hipótese de que Shannon pudesse ter empurrado Gary Coleman. O juiz do caso ainda disse que Shannon pode ter utilizado toda essa confusão de herança para poder ficar na mídia e assim conseguir trabalhos de atriz, que era o sonho da ex-esposa. Porém, isso não ajudou em nada. Mas o caso da morte de Gary ainda continua, vamos dizer, com suspeitas de que ela possa ter feito algo. Gary Coleman, até mesmo após sua morte, não conseguiu ter paz. Isso pois, até junho do ano em que faleceu, o corpo do ator não tinha sido enterrado. Segundo notícias, disputas jurídicas entre os pais do ator e sua ex-mulher impediam que o enterro se realizasse. Por fim, a justiça decidiu cancelar os planos de sepultamento,
preferindo seguir os desejos do próprio ator, que era ter seu corpo cremado em cerimônia privada. Os últimos projetos de Gary Coleman antes de morrer foram as séries de TV The Horrible Terrible Misadventures of David Atkins em 2010 e Frango Robô em 2011. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí gostava de Arnold? Você aí ficou triste, né, em saber sobre esse final triste e trágico de algum dos atores de Arnold? Deixa aqui nos comentários. E caso você aí queira saber como estão os atores de alguma série favorita, de algum filme, de alguma novela, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar para fazer para os próximos vídeos. Demorou? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adorava assistir Arnold, que adora assistir ainda, né? E que vai ficar bem curioso em saber sobre como estão hoje em dia. Siga tanto aqui como nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esses 2 vídeos estão aparecendo aqui. E caso você não tenha se inscrito no canal, né? Não esteja me seguindo aqui ainda, clique aqui. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis, valeu, tamo junto e é nóis!